Oi, gente. Vamos conversar hoje brevemente sobre a história dos partidos políticos brasileiros, de forma bem resumida. E eu vou falar hoje sobre o MDB e o atual DEM, ou Democratas, e de onde é que eles vêm e como é que foi essa história aí. Se você acabou de chegar aqui, o canal é a Nova Máquina do Tempo e eu sou André Teixeira Jacobina. A gente aqui conversa de política, ciência, filosofia e também tem sessão com entrevistas e análise de filmes e seriados do ponto de vista filosófico. Bem, esses dois partidos eles remontam à ditadura militar. No dia 24 de novembro de 1965, mediante o ato complementar número 4, foram criados dois partidos, a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que deveria ser o partido de sustentação e defesa da ditadura militar, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Tanto a ARENA quanto o MDB participaram em eleições desde então. Inclusive teve a grande eleição de 1974, em que o MDB teve um grande crescimento, e isso foi considerado um desgaste muito importante da ditadura militar. É importante entender que num sistema de bipartidarismo existe uma concentração, pela própria natureza do bipartidarismo, de muitos grupos políticos diferentes dentro do mesmo partido. Então, por exemplo, dentro da ARENA nós tínhamos o que poderia ser considerada uma ala liberal. Muitos deles ficaram, inclusive, no PDS e depois no PFL, que é o Partido da Frente Liberal. E nós tínhamos também uma direita nacionalista, que apoiava os militares por concordar com um projeto de desenvolvimento do capitalismo nacional associado ao capitalismo internacional. Dentro do MDB, para vocês verem essa diversidade, nós tínhamos pessoas que vinham do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, nós tínhamos pessoas de diferentes matrizes de esquerda, nós tínhamos também liberais dentro do MDB, nós tínhamos uma coisa chamada adesistas, que eram pessoas que estavam dentro do MDB, mas na verdade sabotavam o partido para ele perder para a ARENA, quer dizer, algumas das particularidades aí da política brasileira, não é? Então, existia uma diversidade muito grande. E se a participação do MDB hoje é destacada como importante para derrotar a ditadura militar, para enfraquecer a ditadura militar, é sempre bom lembrar que a maioria, não todos, mas a maioria das pessoas que mais fortemente lutaram contra a ditadura militar, estando dentro do MDB, eram pessoas de esquerda que, quando o fim do bipartidarismo acontece em novembro de 1979, elas saem do MDB e vão para os próprios partidos de esquerda, com algumas raras exceções. Algumas outras pessoas, poucas, ficaram no MDB, que então vira PMDB em 1979. Em 1979, a ARENA vira PDS, né? E o PDS é um partido que não dura tanto assim em sua própria estrutura, porque em meados dos anos 80 eles sofrem uma divisão e tem a criação do PFL, o Partido da Frente Liberal, que muitos de vocês devem estar mais familiarizados. E aí, mais recentemente ainda, o PFL, talvez querendo se livrar da palavra liberal, porque achava que ela não funcionava em testes de... Isso foi antes do MBL, antes do Movimento Brasil Livre, antes dessa onda liberal que o Brasil hoje vive. Então, antes dessa onda, eles avaliavam que a palavra liberal não ia funcionar e eles resolveram mudar o nome do partido para Democratas, um partido cujas origens remontam lá atrás, as origens remontam a ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido que dava sustentação à ditadura militar. Eles dizem que eles romperam com o PDS justamente por uma defesa de democracia. Eu não sou especialista na história do PDS, nem do PFL, para avalizar, nem fazer o contraditório em relação a essa perspectiva. Conheço essa argumentação, mas diante de uma coisa que não... Esse detalhe que eu não estudei profundamente, prefiro não opinar. Bem, e aí, qual foi a característica também do MDB? O MDB, ele, que vira PMDB no final dos anos 70,
ele tinha uma grande vantagem sobre todos os outros partidos, que ele tinha uma estrutura vastíssima de diretórios. E muitos políticos resolvem, olha, eu não quero sair do PMDB para ir fundar um novo partido, vai dar um trabalho desgraçado. Quero ficar aqui porque a estrutura já está toda montada. Então o MDB ele foi largamente beneficiado por ter essa enorme capilaridade nacional, e ele se tornou partido junto com o então PDS, depois PFL, depois DEM, mas esse outro partido aí que vem da Arena, os dois partidos que têm mais diretórios no país e que por isso também se tornaram grande fonte de fisiologismo, políticas tradicionais, troca de favores, e, enfim, todas essas coisas do patrimonialismo brasileiro. O que é o patrimonialismo? É o uso privado da coisa pública, do Estado. Então esses partidos eles se caracterizaram muito por isso, e eles ficaram sempre querendo ser governistas. E o PMDB, sem dúvida nenhuma, se estruturou dessa maneira, quer dizer, um partido que controla grande parte do Congresso e por isso tende a sempre se associar àqueles que estão no poder. Inclusive eu faço uma análise na minha dissertação de mestrado que num país como o Brasil, que muitas das relações entre os partidos se dão por troca de favores, por fisiologismo, relações do tipo patrimonialista, quer dizer, você usa a máquina do Estado e o poder do Estado, os recursos do Estado, para favorecer grupos empresariais de amigos e tal. Essa prática antirrepublicana terrível que nós devemos condenar e abolir na nossa república. O que acontece? Eles fazem isso porque eles têm o poder, ele tem uma dimensão organizadora. O grande exemplo que eu sempre cito é do governador Roberto Santos. Roberto Santos era um acadêmico, ele chega governador da Bahia em 1975, né, durante o processo ele é selecionado em 74 pelas facções da Arena. E quando ele vira governador, em pouquíssimo tempo, se não me engano em 2 anos, 2 anos, isso mesmo, em 76 ele já tinha a segunda maior bancada. Como é que um cara que não tinha... ele era um cientista, tinha sido reitor da UFBA, mas ele não tinha tanta profundidade em política partidária, em tão pouco tempo estrutura uma bancada leal a ele. Isso acontece porque muitas pessoas mudam de lado conforme quem está no poder. Então ele estava no poder do governo da Bahia e muita gente migrou, não é? Então, isso não é nenhum desrespeito ao Roberto Santos, que inclusive dentro daquele cenário ali, é das pessoas até que eu mais respeito, né? Se for comparar ele com as outras figuras ali da Arena, não dá nem para comparar, porque ele é um grande cientista, uma pessoa muito educada, gentil. Eu tenho divergências políticas com ele, mas ele tem uma série de qualidades. E se compara com os outros, você não pode dizer essas mesmas qualidades. Mas enfim, quando você analisa, o que acontece? O Brasil, para mim o caso de Roberto Santos, ele é exemplar. O poder, ele organiza um conjunto de alianças. Então, foi com base nessa estratégia do poder organizar que o PMDB e que o atual DEM se estruturaram. E o DEM ele foi se fragilizando e se dilapidando justamente porque ele foi se tornando cada vez menos capaz de dar a resposta desse tipo. E por isso que ele foi um partido que diminuiu. Ainda é um partido grande, mas ele diminuiu muito em relação ao que ele era, justamente porque houveram divisões e ele foi incapaz de fazer esse serviço sujo, digamos assim. Já o PMDB, até pelo fato das pessoas que ficaram, a maioria delas, serem pessoas que ficaram não por motivos ideológicos, mas por motivos pragmáticos, foi o partido que mais facilmente se manteve no poder através dessas estratégias, digamos assim, antirrepublicanas, essas estratégias que transformam a política num balcão de negócios, né? Então é isso aí. Esse seria um resumo aí para vocês entenderem quem é o DEM e quem é o PMDB. E que são partidos mais difíceis de você localizar ideologicamente. O DEM é um partido hoje, e já há algum tempo, que sim, está associado ao pensamento liberal, assim como outros partidos
no Brasil. Mas pelo seu lado fisiológico, ele em determinados momentos é capaz de negociar com a social-democracia, como ele foi capaz de negociar com o PSDB em uma época em que o PSDB ainda tinha, no início dos anos 90, ainda tinha uma facção significativamente social-democrata. Depois, o próprio PSDB foi sendo dominado por uma facção, do ponto de vista econômico, liberal, e aí ele se transformou, né? Ele virou outra coisa. Ele foi deixando de ser social-democrata como ele era, né, o partido de Mário Covas e Franco Montoro, que eram pessoas realmente mais, com tendências mais social-democratas, especialmente nos anos 80, né, do partido do PSDB. Então é isso aí. Esse foi um primeiro vídeo sobre esses, assim, resumos que eu vou fazer sobre a história política dos partidos brasileiros. E eu vou fazer pequenos resumos que não vão abarcar tudo, eles são apenas pontos de partida para a gente refletir sobre esses partidos e sua história. Para compreendê-los mais profundamente é necessário muito mais estudo, muito mais leitura, muito mais, enfim, necessário se aprofundar muito mais. Se vocês gostam do que eu faço aqui, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like e compartilhem, que é muito importante para mim. Tá certo? Então, gente, um abração.